Vamos ver se eu consigo gravar hoje. O perdão. Muitas pessoas acham que o perdão é para outra pessoa, mas o principal beneficiado com o perdão somos nós mesmos. E você, Rayara, o que que você pensa desse assunto? O que que você Acho que ela acha não. desse tema sobre o perdão, Rayara? Ai, desculpa, eu estava sem áudio. Eu consegui escutar só agora. É, Eu acho que o tema perdão, pelo menos para mim, sempre foi muito mais fácil perdoar os outros do que a mim mesma. Eu acho que devido às circunstâncias da minha vida, eu tive desafios desde muito criança, então. Eu pensava que eu precisava desenvolver aquela habilidade de perdão para sobreviver melhor àquele contexto. Então, eu liberava o perdão para as pessoas e não perdão para mim. Então, eu me tornei carrasca de mim mesma e com dificuldade para me perdoar. E uma coisa interessante, de perdão não é a gente esquecer. O perdão é nós libertarmos daquela carga que nós carregamos. Quando nós soltamos esses pesos, é natural o crescimento. Porque a raiva, a tristeza, a mágoa, a angústia, é como se nós estivéssemos com uma pedra em cima de uma semente. Você planta uma semente no solo e põe uma pedra grande em cima. Ela pode até germinar, sair do lado da pedra, mas ela não vai sair e crescer igual aquela que já está num solo fofo, sem peso algum. Sempre que nós olharmos para o perdão, nós devemos pensar: existe alguém que, quando eu lembro dessa pessoa, me dói? Eu fazer essa pergunta para nós mesmos. Será que ainda tem alguém na minha vida que só de eu pensar nela eu sinto dor? Que mágoa antiga que eu ainda repito como se tivesse acontecido ontem? São perguntas que, quando nós fazemos para o nosso inconsciente, ele começa a nos libertar, um pedacinho por vez. E é muito importante no dia a dia nós olharmos para nós mesmos. Será que eu já me perdoei por algo que eu me culpei há anos atrás? Ou algo que eu realmente tenha feito? Será que eu abri mão disso? Que tipo de dor que eu sinto quando eu penso em quem me feriu? Se é uma dor de raiva, se é de tristeza, se é de angústia? Qual o sofrimento que me vem quando eu lembro daquele acontecimento? Que nível que esse acontecimento está me pegando? Qual foi a ferida? Qual foi o machucado que mais me pesou na minha vida? Rejeição, abandono, humilhação, traição, calúnia.
E quando eu penso nisso, eu devo olhar para qual parte eu quero justiça sobre isso. Olha para a cena e se você pudesse falar alguma coisa para quem te machucou, o que que você falaria para ele hoje? O que que você não conseguiu falar na época e até hoje você está engasgado, sufocado? E de que forma que isso tem moldado os seus comportamentos e as suas decisões atuais? E quando você olha para o passado, quando foi que você percebeu que você carregava essa dor? Você olhando no passado, o que que você fazia para se punir? Compulsão alimentar? Algum vício? Ficar emburrado? Xingar? Lamentar? Nesse decorrer, qual o sentimento que eu fui obrigado a reprimir para poder me manter em paz? E como que seria a minha vida? Como que será a minha vida se eu soltar essa dor? Se eu abrir mão? E quando eu olho para isso, o que que eu aprendo do que eu vivi com essa dor? Qual que é o aprendizado que isso quer me mostrar? Será que essa dor, essa raiva que eu estou carregando é uma forma de me punir? Uma forma de eu me vingar de mim mesmo? Ou vingar da outra pessoa? Será que realmente eu preciso sofrer por algo que já aconteceu? Quem que nos ensinou isso? Quem que passou para nós essa ideia? Se alguém fez alguma coisa para mim, eu tenho que guardar a raiva dela. Quando eu lembro da minha infância, era normal escutar as pessoas falar para as crianças: você não tem vergonha? Você acabou de brigar com ela, agora já está conversando? Alguém de vocês ouviram já isso? Tem que criar vergonha na cara. Eu lembro que eles comentavam que a minha avó mandava meus filhos ficar de mal um dos outros. E até criou inimizade que levaram muitos anos carregando isso. Em vez de falar que tinha que fazer as pazes, não. Que tinha que ficar de mal, tinha que virar a cara um para o outro. E são ensinamentos que vai perpetuando na nossa memória e muitas vezes nós não percebemos. Aí nós treinamos o nosso ego. Se alguém me fez alguma coisa, eu tenho que virar a cara.
e eu vou encolhendo, e eu vou me fechando. Só que quando eu faço isso, eu fecho também a minha prosperidade. Eu fecho as oportunidades que a vida me oferece, porque eu passo por elas e nem enxergo. Porque aquela pedra da raiva está na minha frente. E quando eu enxergo a oportunidade, às vezes não dá nem tempo de eu aproveitar ela. Olhando para o passado, qual parte da minha história que eu evito revisitar? Qual a parte que eu nem consigo lembrar? Tem muitos clientes e quando vou conversar sobre o passado, sobre adolescência, infância, eles não lembram nada. É uma página em branco. E o que é essa página em branco? É a raiva, é a mágoa, é a tristeza, é a angústia. E no decorrer do dia a dia, a pessoa foi somando isso na sua vida. Quando você olhar para o passado, o que você mais gostaria de ouvir? Ou gostaria de receber como gesto de perdão? E emocionalmente, o que você sairia ganhando se você conseguisse perdoar de verdade? Porque quando nós perdoamos, quer a nós mesmos, quer o outro, a minha mente se expande. A vida começa a sorrir para mim. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E para mim receber bênçãos, eu tenho que ser generoso. Como que eu encaro isso? Como que eu vou alimentar o meu inimigo? Como que eu vou amar o meu inimigo? Eu carrego uma raiva tão grande. E como tem a lei do retorno, com a mesma medida que eu meço, eu serei medido. Com a mesma medida que eu perdoo, eu serei perdoado. Ah, eu perdoei, mas eu não quero mais ver essa pessoa. Você não perdoou. Como que eu vou poder estar em paz? Quando, na verdade, eu tenho que aprender a deixar de lado, a não olhar para essas dores, a deixar essas angústias. E a vida, ela passa muito rápido. A falta de perdão, a pessoa perde a alegria de viver. Aquilo é tão pesado que aquilo consome, corrói a pessoa por dentro. E muitas vezes a gente nem percebe o quanto isso está nos causando sofrimento. Porque a gente não enxerga de onde está vindo. É como se você estivesse olhando diretamente para o sol.
é o que acontece quando eu estou olhando para a raiva. Então, olha para dentro do seu inconsciente. Qual que é a sua dor? Qual que é a sua tristeza? Porque cada um de nós temos uma. Será que eu posso falar que eu sempre faço bem, que eu sempre fiz o bem? Que até mesmo Jesus, quando ele falou, falar para ele que ele era bom instrutor, ele falou: por que me chamas de bom? Se bom é só o Pai? Será que eu posso olhar para mim e achar que eu sempre fiz coisa boa? Será que eu não erro? Será que alguém não está se aproveitando desse ego que eu carrego distorcido? São sentimentos que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Porque se eu não tiver a capacidade de perdoar o meu próximo, a minha vida vai se Quê? desfiando. Quê? Eu vou travando dia após dia e não vou percebendo o que está acontecendo. Pare por um momento e olhe para você. Será que tem alguém que eu preciso perdoar? Será que tem alguém que eu carrego alguma angústia, tristeza? Por que que eu carrego isso? Pensando nesse tema, que decisão interna que eu preciso tomar agora para me libertar dessa ferida? Quem gostaria de dar alguma ideia, falar alguma coisa? O que seria importante fazermos para nos libertarmos da ferida da raiva? Eu vou pedir para você agora focar numa raiva, numa angústia, em algo que você fez e não foi reconhecido. Aquele segredo só seu e ninguém precisa de saber. Pensa no sentimento que te vem, naquele peso que você não se libertou, que está trancado a 7 chaves. E sente no seu corpo como que esse sentimento ele age dentro de você. E vamos fazer uma rodada de TFT pensando para esse não perdão. Lateral da mão. Estou removendo todos os bloqueios para superar esse sentimento de não perdão. Abaixo do nariz. Estou removendo todos os bloqueios para superar esse sentimento de não perdão. Abaixo da boca. Estou removendo todos os bloqueios para superar esse sentimento de não perdão. Dedo médio. Estou removendo todos os bloqueios para superar esse sentimento de não perdão. Lateral do olho. Estou removendo todos os bloqueios
para superar esse sentimento de não perdão. Cravícula. Estou removendo todos os bloqueios para superar esse sentimento de não perdão. Início da sobrancelha. Cada um pensa nesse não perdão que você carrega. Não perdão. Abaixo do olho, não perdão. Abaixo do braço, não perdão. Cravícula, não perdão. Dedo mínimo, não perdão. Cravícula, não perdão. Indicador, não perdão. Cravícula, não perdão. Lateral do olho, não perdão. Cravícula, não perdão. Abaixo do nariz, não perdão. Abaixo da boca, não perdão. Cravícula, não perdão. Para um pouquinho, respira fundo. Pense novamente nessa situação particular sua, onde você ainda não conseguiu esquecer, não conseguiu se libertar, onde aqueles pesos do passado ainda insistem em ficar nas suas costas. Inclusive aqueles pesos que você se impôs a você mesmo. Que eu tenho que ter vergonha, que eu não tenho que ser bobo, eu não tenho sangue de barata, eu tenho sangue nas veias. Olhe para esses sentimentos e vamos fazer o gama 9 aqui nas costas da mão. Fecha os olhos, pensando nessa cena sua, no seu particular. Abre os olhos, pensando nessa cena de não perdão. Olha para baixo, só com o canto do olho, olhando para um lado. Olha para baixo, para o outro lado, só com o canto do olho. Gira os olhos em círculo, olhando em volta. Volta o olhar, 360 graus, sempre focado no não perdão. Com a boca fechada, cantarole. Conte até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarole novamente. Início da sobrancelha. Não perdão. Abaixo do olho. Não perdão. Abaixo do braço. Não perdão. Cravícula. Não perdão. Dedo mínimo. Não perdão. Cravícula. Não perdão. Indicador. Não perdão. Cravícula. Não perdão. Lateral do olho. Não perdão. Cravícula. Não perdão. Abaixo do nariz. Não perdão. Abaixo da boca. Não perdão. Cravícula. Não perdão. Respira fundo.
Vê como você está se sentindo agora. Vê qual que é o sentimento, qual que é a sensação que está vindo para você agora, nesse momento. E repete novamente quantas vezes você achar necessário, até que você tire essa dor, tire esse peso das costas. Esse peso está impedindo você de prosperar e de sentir alegria no seu dia a dia.